Voltamos aqui com o deputado Daniel Silveira. E Daniel, você sabe que Teresópolis produz hoje 80% do que o Rio consome de hortaliças. E também na nossa região a gente costuma identificar esse momento como hora da falta, que é quando a produção fica um pouco mais escassa e o pessoal de São Paulo não consegue produzir. Os produtores de São Paulo vêm comprar aqui em Teresópolis, ou seja, a gente abastece 80% do Rio. Mais São Paulo. Mais São Paulo, alguma parte ali, é claro que uma parte bem menor, né? Claro. Mas a gente abastece. Cara, a nossa representatividade está sendo péssima. Sim. O nosso serviço de energia elétrica está sendo horrível, a gente paga taxas que a gente não aproveita. Por exemplo, taxa de iluminação pública, que vem sendo um tema muito debatido na nossa região. A gente na região rural não tem nada de iluminação pública. Iluminação pública. Queria te fazer uma pergunta, o que você acha disso e no que você pode ajudar a gente? Sim, então, começando e realmente acompanhando a Enel, que ela é a prestadora de serviços hoje, é um serviço de péssima qualidade. Primeiro que a energia não flui tão bem. Né? Exato. Eu estou hoje como titular na Comissão de Minas e Energia, que é uma comissão importantíssima para o nosso estado, então nem se fala. E ali debatemos várias matrizes energéticas, a elétrica, na verdade, a eletricidade por energia solar, eólica e qualquer outra alternativa. Você falou de energia solar, você acredita que tem um produtor na nossa região que instalou energia solar na casa dele, né? Porque o custo de energia tá absurdo. Sim. No outro mês a energia do cara veio mais cara. Você vê como que está a nossa situação. É um absurdo porque a energia solar ela se paga, né? Quando você fala em energia placa de fotovoltaicas, né, que é essa matriz energética, ela se paga. O custo inicial é mais elevado porque você tem que instalar todo um aparelhamento e depois ela vem se pagando. Isso aí é um monopólio das grandes empresas que prestam serviço. Então eu solicitei na própria comissão uma audiência pública que já foi aprovado o meu requerimento, para que nós possamos discutir exatamente a distribuição de energia no Estado. Claro que o Estado do Rio de Janeiro é muito complexo, porque nós falamos em milícias, nós falamos em regiões interiores que não tem nada de iluminação pública, mas tem que pagar a taxa, porque eles baseiam que a taxa é para você ajudar a iluminação em outro local, mas se você não tem esse benefício. Então você paga, a questão distributiva é muito ruim no Estado do Rio de Janeiro. E quando temos o desvio de energia elétrica, que são os gatos, né, que nós falamos, exatamente. Muitos usuários não têm esse gato em casa, mas as companhias de energia elétrica elas conseguem lavrar aquele termo de lavratura de ocorrência, que é quando eles colocam que você tem uma fraude no seu relógio, você às vezes nem tem, e eles já enviam para você uma cobrança de uma multa. Enorme. Junto na sua conta, você não tem o princípio da ampla defesa, você não tem nada no seu relógio, mas você já é acusado e tem que pagar, porque se você não pagar, o seu fornecimento é cortado. Exatamente. Nesse diapasão, eu entrei com um projeto de lei para proibir que esse custo venha aglutinado na conta de energia, que você possa pagar a sua conta, e caso a pessoa tenha o gato em casa, que ela se defenda judicialmente, criminalmente daquilo, mas que não tenha o fornecimento cortado, tá certo? Então esse projeto vem nessa vertente. E o meu requerimento para a audiência pública é justamente para discutir e debater as melhorias que devem ser tomadas no quesito distribuição de energia. Bacana, esse seu projeto vamos dizer, o projeto sobre o gato, da pessoa poder se defender antes da luz. Porque tem, claro que totalmente errado a pessoa desviar a energia elétrica. Primeiro, que as pessoas, pessoal, isso é muito importante, as pessoas não têm a noção da dimensão. Pensam que é somente um gatilho que você fez e você é o espertão que vai lá e furta a energia elétrica. É um crime, tá? Então você não está sendo o bonzão, você não é esperto, você é um imbecil, um idiota coletivo. Porque você altera a rede. Quando um técnico for subir naquela rede e tiver qualquer falha no equipamento de proteção individual dele, ele vai morrer pela sobrecarga do sistema, que eu já atendi uma ocorrência até em Xerém, tinha um gato, o técnico subiu lá para conferir, tomou um choque, uma descarga elétrica enorme, morreu imediatamente. Nossa. Por conta de um gato que alguém fez a 300 metros dali. Quer dizer, é um vagabundo, né? Você não tem o porquê de fazer. No entanto, tem pessoas que não têm esse gato em casa e acaba pagando por isso.
Então, o meu projeto visa atender a quem não faz. A quem faz, meu amigo, eu não estou nem aí se vai ficar sem energia ou não. Tem que ter o respeito. Nós acabamos pagando pelo delito de outro. Sim, com certeza. Você está dando o benefício da pessoa se defender. Quem não fez tem que se defender. Exatamente. Porque é absurdo ter a energia cortada, não tem o gato, porque o relógio já está em péssimo estado de tempo, aí pode ter uma sobrecarga no sistema e falar, não, está acusando que você tem alguma irregularidade no seu medidor. Sim, e não tem. Com certeza. Eu só acho que você deve ser bastante contra um tipo de iluminação pública. Sim. A do Freixo de combater vagabundo. Caramba, cara, o Freixo, quando ele falou isso, o deputado, ele falou que não precisamos de mais policiamento, precisamos sim de mais iluminação que vai coibir. Que isso? Aonde que iluminação pública? Então não teríamos crime à luz do dia. Rapaz, se isso funcionasse, eu queria que instalasse 50 refletores na Câmara Municipal de Teresópolis. E de Petrópolis também, porque as duas estão andando de mão dada. É, né? Verdade. Inclusive lá em Petrópolis, o precursor dessa cassação e essas prisões fui eu, né? Pedi a cassação de mandato lá do Paulo Hidro, né? Tinha de Paulo Hidro e o Dudu, e dali foi desencadeando uma investigação muito grande que acabou retirando vários vereadores sujos do poder, né? Igual aqui. Assim, na minha opinião, pessoal, o político que está envolvido em esquemas de corrupção, ele tem que ser imediatamente afastado, perda permanente de função que tange legislatura, concurso público, qualquer coisa, nomeações, qualquer coisa. A pessoa não está mais apta a concorrer a nada público e seja processado criminalmente, civilmente, preso, que corra atrás do seu prejuízo, mas público não pode ser mais. Essa é a visão que nós temos. Você foi eleito, né, Daniel? Sim. Vamos dizer, nessa leva de boas ideias. Muita gente, né, cara? Muita gente boa foi eleita. Conta um pouquinho pra gente de como está o Congresso hoje. É claro que ainda existe o Centrão. Claro, sempre vai existir. Totalmente corrompida, gente. Eu não vou falar para que você fale sobre isso. Sim, mas a gente está na mesma página. Sim, mas tem muita gente boa. Tem. Eu dentro do Congresso, primeiro que eu tomei um choque, né? A minha formação acadêmica é no Direito. Ah, sim. Você já se formou em Direito? Me formo agora, mas eu estou falando sobre a formação. E nós pensamos assim, é fácil, legislatura, tá dentro é muito diferente, é muito específico. Lá você é como se fosse você estivesse iniciando uma outra faculdade, porque você aprende uma coisa muito específica. E ali eu tomei um choque, porque eu vi tanta gente trabalhando, e esses deputados que foram retirados, mais de 250 entraram novos, tantas pessoas comuns que você vê, que têm o coração de fato querendo entregar à sociedade, indignados pelos seus nomes estarem linkados imediatamente. Porque quando você se torna político, não importa o que você fez na sua vida pregressa. Você pode ter sido um padre, um santo milagreiro, mas quando você se torna político, automaticamente as pessoas falam que você é corrupto. Verdade. Então depois você carrega tanta carga negativa de pessoas que apontam para você constantemente, tu pode fazer 1000 coisas boas, eles não vão olhar. Mas quando você faz um erro que você às vezes comete até por ingenuidade ou não percebeu, por desconhecimento de causa, você é corrupto, você é safado, você é todo adjetivo que puder te subjetivar negativamente, eles vão falar. Então você tem que demonstrar à sociedade o tempo todo que você está ali pela sociedade. E você ser político hoje, no momento que o Brasil atravessa, é você ser uma pessoa forte, porque não é fácil ser um político. As pessoas estão esperando muito de você, são 210 milhões de pessoas. Exatamente. Na decisão de 513. Então, quando é uma decisão que eu tome, eu tenho que estar pensando em atender a maioria dessas pessoas ou todas elas. Claro que ninguém vai agradar gregos e troianos, não tem como. No entanto, o que eu quero entregar são coisas que a coletividade enxergue como uma benfeitoria. E para você que está ali querendo fazer o bem, obviamente que você consegue identificar quem não está querendo fazer o bem. Sim. Um episódio interessante que aconteceu na última semana foi parte do Centrão querendo tiraram o COAF do Moro. Do ministro Sérgio Moro. Então, isso aí é você ver que são pessoas que estão preocupadas com cargos, indicações políticas, manobra de orçamento. Você percebe que a pessoa não está importando com o brasileiro. Ele não quer saber se o brasileiro está demorando dias ou morrendo na fila do SUS. Ele não quer saber se ele está passando fome, se a formação acadêmica está uma porcaria, porque está. Ele não se importa com isso, ele se importa com o próprio bolso. E é esse tipo de canalha que a gente quer combater. Não somente a mim, vários querem combater isso. Exatamente. Não sou só eu que estou ali para querer brigar, eu não estou sozinho nessa briga. Sim. Eu não tenho dúvidas que alguns desses que entraram vão pegar alguns vícios. Eu garanto, eu não tenho vício, eu detesto esqueminha. Na polícia a minha ficha fala por si só. Só que tem pessoas que vão pegar esse vício. E a gente vai continuar combatendo, até que o brasileiro de fato resolva se politizar a ponto de falar, não, esse eu não quero me representando, eu quero aquele.
E se aquele não representar mais, eu não quero mais esse, ele tem que trocar. Sim. Ele não pode mais se vender. Passou essa época de você se vender por um saco de cimento, acabou. O brasileiro não é burro, nunca foi. Só que ele não tinha alternativas, hoje temos, né? Uma grande vantagem é que hoje a política virou quase entretenimento. O pessoal está se interessando por política. Não, e está se interessando mesmo. Almoçando no centro do Rio, outro dia passaram 3 pessoas falando, 3 amigos. Ele, não, que eu não gostei da votação da CCJ. Então, eu nunca imaginei ouvir isso. Eu falei, caramba, o cara está conhecendo de comissões. Tipo uma conversa genérica, na rua. Bacana. E ele falou, não, eu estou acompanhando o deputado e tal. Foi interessantíssimo ouvir aquilo ali. Agora, Daniel, citando novamente a banda podre do Congresso. Sim. Muito se fala que o governo não consegue governabilidade porque não tem diálogo. Como dialogar com esse pessoal? Porque, infelizmente, o voto desse pessoal é válido. Eles têm um peso no Congresso. Muita coisa, sim. Como dialogar e como o governo está lidando com isso? Bom, essa é uma parte muito complexa dessa conversa, porque o Bolsonaro ele ficou 28 anos no Congresso, sabe tudo daquele lugar. E, de repente, ele ascendeu à presidência da República. Ele tem a completa sapiência que ele não governa sem o Congresso. Quem governa o Brasil, de fato, é o Congresso. E o presidente, tendo o apoio do Congresso, ele governa facilmente. Só que, infelizmente, um sistema que foi montado há décadas, ele não se desfaz da noite para o dia. E, infelizmente, é aquela política toma lá da cá, totalmente antagônica ao que eu penso e que o Bolsonaro pensa. Mas o Bolsonaro vai ter que começar a ceder algumas indicações para o Centrão para ele poder ter o apoio. A bancada PSL é totalmente presidente, totalmente governo, totalmente povo. O Novo vem acompanhando, outros pequenos partidos também acompanhando. Só que o Centrão, que tem a maior base ali, ele está querendo negociar cargos, ministérios, indicações e tudo mais para poder conseguir, para poder dar esse apoio e o presidente conseguir esse apoio. Então a gente vai ter que sentar, está até tendo um diálogo. É um diálogo que está muito curto ainda, mas vai abrir porque ou nós entregamos ao brasileiro uma coisa boa ou não entregamos nada. É necessário. Só para o telespectador se sentir um pouco mais próximo do Congresso e do governo. Sim. Qual o papel, se é que existe esse papel, do vice-presidente Hamilton Mourão na articulação no governo? Existe esse papel ou ele fica um pouco mais distante dessa parte? Não existe. A minha leitura sobre o Mourão, eu conheço o Mourão, ele é mais ali um conselheiro, vamos colocar que ele está ali, não que seja um conselheiro de fato, ele está ali, aconselha o presidente em algumas coisas, mas não tem poder de decisão. Exato. O Bolsonaro é um cara de pulso firme, sempre foi, e ele mantém esse mesmo pulso, as decisões são tomadas por ele, claro que ele abre para o diálogo, muitas pessoas tentam dissuadir alguma decisão dele, se julgarem negativa, mas ele mantém o pulso firme, ele é um cara muito coração. Sim. Então ele segue muito aquilo que ele via do clamor popular. Ele costuma se reunir com a bancada do PSL? Menos vezes porque não tem necessidade de se reunir tanto, porque nós já estamos aglutinados em ideias. Bacana. Mas quando tem alguma necessidade, a última quinta-feira, por exemplo, antes de virmos, tivemos uma reunião com ele. Bacana. Grande parte da bancada. A gente vai para o intervalo e voltamos já com o encerramento dessa edição especial do Geração TV. Fica aí.